mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E hoje eu quero começar uma série de mensagens com vocês em alguns textos que são muito conhecidos, muito populares, mas não muito bem compreendidos. E hoje eu quero começar por Isaías 53, um texto fundamental, um texto que é, na verdade, uma profecia messiânica da vinda do Senhor, profetizado pelo profeta Isaías, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E aqui existem muitas verdades, existe uma palavra de esperança extraordinária nesse texto, mas também ele é fonte de muitas incompreensões. E essas incompreensões acabam desembocando num exercício equivocado da fé. Eu gostaria de, a partir desse programa, compartilhar com vocês algumas perspectivas da teologia reformada. Uma teologia que pode nos ajudar a elucidar casos não tão claros, dúvidas muitas vezes frequentes na nossa fé e no exercício da leitura da palavra de Deus. Então, acompanhe aí, porque eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho do capítulo 53, do início desse capítulo, e quero compartilhar depois as minhas opiniões, as minhas observações em uma breve, mas eficiente exposição desse texto. Isaías 53, verso 1. Acompanhe a leitura do texto aí. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como suas ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Até aqui, o texto continua e a exposição e a revelação messiânica no Antigo Testamento continua, mas até aqui é suficiente para a gente ver alguns conceitos importantes aqui. Bom, em primeiro lugar, o texto começa apresentando Jesus de uma maneira muito interessante. Quem creu em nossa pregação? Na verdade, antes da apresentação do Messias, nós temos aqui a apresentação de um povo, de um público, onde se questiona a crença na pregação da palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma crítica importante que é feita, é uma crítica que deve ser considerada, em primeiro lugar, no contexto anterior, no contexto mediano e no contexto presente. Quando eu digo anterior é Cristo. O povo que recebe a profecia da vinda do Messias não aceita, ou então aceita a sua própria maneira. Perceba que a vinda do Messias ela era aguardada de uma maneira diferente do que aconteceu. Na verdade, diferente do que foi prometido. Por quê que era aguardada assim? Porque não se compreendeu aquilo que foi prometido. Muitas pessoas gostam de dizer, eu creio nas promessas. Amém, isso é importante. Mas uma outra coisa tão importante quanto crer nas promessas é, você entende as promessas? Você entende o que foi prometido? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma crítica aos nossos dias.
mas uma crítica também ao povo de Isaías que não recebeu de maneira adequada a profecia, uma crítica ao povo da época de Jesus que rejeitou o Messias e uma crítica ao nosso povo que não consegue receber de maneira eficaz a revelação do braço do Senhor. Por quê? Porque esperam um Messias tal qual esperou o povo na época de Jesus. Por que Jesus não foi aceito? Por que ele foi rejeitado? Porque ele não atendeu à expectativa equivocada do povo. Judas, ele protagoniza e personifica a expectativa que o povo tinha de Jesus. Esperava-se um Messias libertador, esperava-se um Messias que resolvesse problemas de natureza política, de natureza econômica, de natureza humana. Embora Jesus tivesse o poder e a autoridade para resolver algumas dessas questões, ele não veio para isso. Ele não veio para resolver problemas econômicos, ele não veio para resolver problemas políticos, ele não veio para resolver problemas humanos. Nosso Messias é espiritual. Logo, ele veio para resolver problemas espirituais. Quem creu na nossa pregação? Será que o problema da época de Isaías, será que o problema da época de Jesus são problemas diferentes da época que nós vivemos hoje? Será que a igreja olha para as profecias e a recebe como quem recebe a revelação do braço do Senhor? Ou temos recebido uma caricatura do Senhor? Ou de repente uma expectativa formatada dentro das nossas vontades, dentro das nossas expectativas? Esse é um grande problema que assola o cristianismo, né? O verso 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E aqui eu penso que, mais uma vez, há uma sobreposição de um problema do passado em um problema do presente. Será que o Jesus para o qual nós olhamos nos agrada? Ou o que nos agrada é uma caricatura de um Cristo diferente daquele que é apresentado na Bíblia? Um grande pastor chamado Timothy Keller, ele diz uma coisa muito interessante. Jesus não veio para ser um cara legal. O mundo não crucifica pessoas legais. O mundo crucifica ameaças. As ameaças que são perseguidas e as ameaças que são crucificadas. O mundo gosta de pessoas legais. O mundo bota nos altares, o mundo coloca nos cenários de exposição, nas vitrines das redes sociais, as pessoas legais. Nós exaltamos as pessoas legais, pessoas que vieram para ser legal, para botar a mão sobre a cabeça. E o processo de humanização do Cristo, que acontece não só na nossa geração, mas nas gerações passadas, é exatamente atribuir características e um caráter de um cara legal para Jesus. Jesus não era um cara legal. Jesus foi alguém que criticou, Jesus foi alguém que confrontou, Jesus foi alguém que contestou todo um sistema. Ele teve a coragem de ir na essência da religião e dizer: vocês estão errados, vocês não entenderam a profecia, vocês não entenderam o sentido, vocês mudaram tudo, vocês colocaram tudo para o jeito de vocês, vocês trouxeram a teologia espiritual para o campo humano, vocês humanizaram demais aquilo que deveria ser espiritual, e aquilo que deveria ser humano, vocês espiritualizaram. Algumas coisas que são humanas, algumas coisas que são antropológicas, algumas coisas que são sociais, muitas vezes a igreja espiritualiza. E aquilo que é espiritual, ela traz para o contexto humano. Um grande problema, uma grande chave mestra que tenta se colocar na Bíblia para abrir as portas para a vontade humana, aniquilando assim a soberania e a supremacia de Cristo.
Porque quando nós humanizamos o Evangelho, nós trazemos o controle da palavra para a nossa mão. É por isso que você vai ver cultos evangélicos anunciando milagres, você vai ver culto evangélico anunciando maravilhas e prodígios, como se o homem tivesse a agenda e o controle do Espírito Santo em suas mãos. Falta entender. E aí, quando Jesus ele é apresentado como alguém que não se submete ao sistema, seja ele religioso, político, econômico, ou qualquer um que seja, ele se torna desagradável. E aí a profecia começa aqui a fazer sentido, né? Não tinha aparência nem formosura, olhamos-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, homem de dor, e sabe o que é padecer. Querido, nós temos aqui um problema muito sério, porque Jesus continua exatamente assim. O povo não tem paciência para ouvir uma exposição. O povo só quer receber milagre, o povo só quer receber profecia, o povo só quer receber palavras de bênçãos, mas o povo não quer receber nenhum tipo de confronto, nenhum tipo de exortação. Ele continua sendo desprezado. Porque quando você despreza a palavra de Jesus, você despreza o próprio Jesus. Quando você despreza a doutrina do Cristo, você despreza o próprio Cristo. Eis um problema central nas Sagradas Escrituras, na interpretação daquele que a lê e não compreende. Nutre uma fé substancial, nutre uma fé absolutamente subjetiva, mas uma fé não baseada pelas Sagradas Escrituras. E aqueles que assim o fazem, deixando a Bíblia ser a bússola que dirige o teu caminho, são chamados muitas vezes de radicais, são chamados de conservadores, são chamados muitas vezes de biblistas, de radicais. Por quê? Porque a Bíblia não é mais. O que foi a Reforma Protestante? Estamos agora no início de outubro, mês da Reforma Protestante, é 31 de outubro. O que foi a Reforma Protestante, senão uma volta tão somente às Sagradas Escrituras? E cometemos o mesmo erro da Idade Média, nos afastamos cada vez mais das Sagradas Escrituras. O coach substitui a Bíblia, os milagres substituem a Bíblia, os louvores sem base bíblica substituem a Bíblia. As peripécias e tantas coisas estranhas à Bíblia que ocupam o lugar central na liturgia do culto nos distanciam cada vez mais da Bíblia. E que nós temos sido essa geração a quem Isaías pergunta: quem creu na nossa pregação? Mas há um outro problema nesse texto, muito mais comum do que você possa imaginar. Verso 4, ele abre uma outra perícope, um outro parágrafo aqui, revelando uma promessa maravilhosa, mas muito mal compreendida nos nossos dias. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa aqui é a fonte de uma grande heresia pregada nos nossos dias, né? Sim, o texto é a fonte da heresia. Não, na verdade, ele está dizendo uma heresia. Mas aqueles que leem esse texto, nessa fonte bíblica, deturpam o que esse texto está dizendo. Eu tenho ouvido muitos pregadores, muitos cristãos rejeitando doenças, rejeitando problemas de saúde, dizendo que não podem ficar doentes, que doença é do diabo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas não está escrito aqui? Levou sobre si as nossas enfermidades.
Como pode isso? Está escrito. Mas é isso que o texto quer dizer? Será que crente não pode ficar doente? Crente não pode ter depressão? Crente não pode ter câncer? Crente não pode ter ataque cardíaco? Crente não pode ter nenhum tipo de problema de saúde? Que isso não procede de Deus? Que isso procede do inimigo? Isso é uma falácia. É um absurdo. É um absurdo. Perceba que o texto diz, no verso 5, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A razão pela qual ele morreu não foi uma doença física, mas foi a pior doença que a humanidade já enfrentou desde a criação do homem. E essa doença se chama pecado. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele nos deu uma cura espiritual. Jesus morreu para que fôssemos sarados da doença terminal do pecado, a qual nenhum homem pode escapar senão aceitando o sacrifício de Cristo na cruz, aceitando o oferecimento pela culpa do pecado que foi feita no Calvário, trazendo ao homem então a salvação, a cura a qual esse texto se refere. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o nosso castigo do nosso pecado foi sobre o nosso Senhor. E as suas pisaduras nos trouxe a paz e toda a cura. É isso que esse texto está dizendo. Então, querido, a tua doença, com certeza, ela é consequência do teu pecado. Mas esse pecado pode levar você a uma morte física. Mas se você estiver em Cristo Jesus, você não experimentará a morte espiritual. É o que esse texto nos diz. E o verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Ele me diz que eu estava perdido, desgarrado, mas o castigo que veio sobre ele, não sobre nós, nos fez povo dele. Ele nos chamou no seu amor, ele nos chamou e foi a luz para a nossa escuridão. É isso que esse texto está dizendo. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós somos uma família no Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu coração. Eu vou estar fazendo uma série de mensagens. Se você quiser que eu explique algum texto que você tem dificuldade de compreender, eu vou colocar o e-mail aqui da igreja, Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, que é o ipcnf@yahoo.com.br. Vai estar aparecendo aqui o e-mail da igreja. Manda um e-mail para a nossa igreja sugerindo um texto que você gostaria que eu estivesse explicando aqui. Participe do programa Graça e Paz. Espero que tenha sido bom para você, que você tenha ouvido bem, percebido bem esse texto e que você possa colocar em prática na sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.